Olá, eu sou Everton Corticano Fernandes, sou médico veterinário, professor da Universidade Federal de Goiás e também orientador pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o carrapato. Você já viu um carrapato bem de pertinho? Te convido a conhecer esse animal bem de pertinho. O carrapato do cão é o Rhipicephalus sanguineus, é assim que os cientistas, e os profissionais conhecem esse carrapato, Tem um nome vulgar, o nome mais coloquial é o carrapato do cão. E esse seria o carrapato do cão. Te convido a conhecer um pouquinho mais sobre ele. O carrapato, ele tem uma parte do corpo que a gente chama de gnatossoma, tá? E essa parte anterior aqui, a extremidade anterior do carrapato. Essa extremidade é onde estão inseridas as peças bucais. Essas peças bucais, então, são utilizadas para fixação do carrapato no hospedeiro. E esse carrapato fica bem fixado no hospedeiro. A outra parte do corpo do carrapato nós chamamos de idiossoma, e é onde estão inseridas as pernas desse carrapato. Tá? O carrapato possui 4 pares de patas, diferente dos insetos. O carrapato, diferente do que se pensa, não é um inseto, mas é um aracnídeo. Ele possui 4 pares de patas. E o corpo não é dividido como um inseto, com cabeça, tórax e abdômen. Ele possui o corpo em cefalotórax e abdômen que são fusionados. Então a gente observa o corpo dividido em gnatossoma e idiossoma, como nós falamos, e possui 4 pares de patas. Isso permite que inserimos o carrapato dentro da classe aracnida e, portanto, falamos que ele é um aracnídeo. Os carrapatos também são hematófagos. O que isso significa? Significa que os carrapatos se alimentam de sangue, obrigatoriamente. Então, tanto machos quanto fêmeas, os carrapatos, em todos os estágios, vão se alimentar de sangue. E quanto ao tamanho? As pessoas veem carrapatos menores, maiores. Por que essa diferença de tamanho? Então, existem diferenças de tamanho relacionadas a diferentes espécies, porque existem diferentes espécies de carrapato, mas como aqui nós estamos falando mais do carrapato do cão, os diferentes tamanhos acontecem em função dos diferentes estágios de desenvolvimento desse carrapato, que vai de larva até adulto. Então tem uma fase de ovo também, do ovo eclode uma larva, depois passando por uma fase de ninfa e depois para o estágio de adulto. Aqui a gente consegue ver muito bem a diferença de tamanho desses carrapatos, Aqui a gente consegue ver uma larva bem pequenininha, que inclusive essa larva tem só 6 pernas, não tem 8, como eu falei com vocês agora há pouco, porque é o estágio de larva. A larva só tem 6 patinhas, mas depois a ninfa adulto já possui as 8 patas. Mas observem a diferença de tamanho desses carrapatos. E aí vocês podem perguntar: não, mas eu queria saber daquele grandão, e aquele carrapato grandão que eu já vi no meu cachorro. Então esse carrapato grandão que a gente muitas vezes pode observar, nós chamamos de fêmea ingurgitada. Essa fêmea, porque é o estágio adulto, do carrapato, e é uma fêmea. A fêmea, ela precisa de se alimentar de sangue, mas ela precisa de uma reserva de sangue maior, porque ela precisa colocar os seus ovos. Então ela se alimenta muito de sangue, ela aumenta o seu tamanho, em função dessa alimentação, guardando uma reserva para a oviposição, para quando ela for colocar os seus ovos. Então vamos falar um pouquinho do ciclo biológico. Como que acontece o ciclo biológico do carrapato? Falando de todos esses estágios que eu comentei com vocês. O carrapato, então, aquela fêmea ingurgitada que a gente conversou, ela vai fazer a oviposição, ela vai colocar ovos, E ela faz isso no ambiente, geralmente próximo dali de onde fica o cão.
né? Então, se o cachorrinho está lá no quintal, ele tem uma casinha, vai estar lá perto da casinha, vai estar junto ali do muro, no chão, próximo dali onde o carrapato vive, tá? E ele vai colocar os seus ovos ali. Depois que ela coloca os seus ovos, ela morre, tá? Mas ela vai colocar os seus ovos, e podem ser aos milhares. Vamos falar então sobre o ciclo biológico, né? Vamos falar então de como esse carrapato se desenvolve em todos esses estágios que a gente falou. Então, a fêmea engurgitada, que a gente falou agora, ela vai no ambiente fazer oviposição, ou seja, colocar os seus ovos. E ela vai fazer isso onde? Lá, geralmente, pertinho da casinha do cachorro, ou no muro, no chão, nesse ambiente ali próximo aonde fica o animal, tá? Depois de colocar os seus ovos, esses ovos ficam um tempo no ambiente, esse tempo vai ser influenciado pela temperatura e umidade, mas depois de um certo tempo eclodem as larvas, como eu falei com vocês, com seis pernas, né? Essa larva, ela precisa ir no animal se alimentar, tá? Então ela vai procurar o animal, ela vai se alimentar por alguns dias e depois ela naturalmente se desprende do animal e volta novamente para o ambiente. Por que ela precisa fazer isso? Porque ela vai precisar fazer uma muda. É uma mudança de um estágio para o outro. Ela vai sair do estágio de larva e vai passar para o estágio de ninfa. E ela faz isso no ambiente. Ela vai procurar um lugarzinho reservado lá, de novo, como eu falei, próximo da casinha do cachorro, e vai fazer uma muda, então, para o estágio de ninfa. A ninfa já tem as oito perninhas lá, e depois ela vai também precisar de procurar novamente pelo cachorro. E ela pode ser o mesmo cachorro ou não, mas ela vai precisar de novamente se alimentar no animal. Então ela vai procurar por esse animal. Muitas vezes elas são bastante ativas, né, e vão procurar ativamente por esse animal. Chegando no animal, ela vai se fixar, essa ninfa vai se fixar e vai se alimentar de sangue também, tá? Depois que se alimentou, isso leva alguns dias, tá? Que também pode variar em função das condições do ambiente e tudo, leva alguns dias e ela naturalmente se desprende do animal e volta novamente ao ambiente. Nessa etapa, para fazer uma muda de ninfa, então, para adultos. Nessa fase, a gente já observa machos e fêmeas, tá? Machos e fêmeas, então, no ambiente, vão procurar também ativamente pelo cão, porque precisam se alimentar novamente. Vão se alimentar, aqui acontece a cópula sobre o animal, e depois a fêmea vai precisar de se engurgitar, aumentar de tamanho, se alimentar bastante de sangue, fazer uma boa reserva, porque depois ela vai se desprender do animal e volta ao ambiente para fazer a oviposição. Então esse é o ciclo do carrapato. Por que é importante a gente conhecer o ciclo? Porque muitas vezes o animal está sendo parasitado são pelas larvas e não pelo adulto. Então muitas vezes passa despercebido que o animal está infestado, porque ele está infestado por larvas ou por ninfas, que são bem pequenininhas. Né? Normalmente o que se atenta aos olhos, normalmente o que chama a atenção é quando o animal está infestado pelas fêmeas engurgitadas, né? Quando ele está repleto de fêmeas. E aí essa fase é a fase mais perceptível da infestação. Tá? É importante a gente conhecer o ciclo também, porque conhecendo o ciclo é que são adotadas as medidas de controle e tratamento, certo? Vamos então falar sobre algumas curiosidades sobre o carrapato do cão. Acredito que vocês tenham algumas. Por que é importante estudar carrapatos? Por que temos professores na universidade dedicados a estudar sobre carrapatos? Né? A gente só consegue controlar, a gente só consegue tratar o que a gente conhece. Então eu preciso conhecer a biologia desse carrapato, saber o que ele é sensível para eu poder tratar esse animal e eliminar os carrapatos. Os carrapatos transmitem micro-organismos, né, bactérias, protozoários, que são patogênicos para o cão, que deixam o animal doente. Então é importante a gente estudar os carrapatos, saber como controlar, porque não adianta muitas vezes a gente tratar o animal para aquela doença, se ele foi transmitido por um carrapato que vai continuar transmitindo
o agente, né, que causa a doença. Então é muito importante estudar os carrapatos. Carrapatos também podem transmitir alguns agentes que causam doenças em humanos, tá? O carrapato do cão, apesar de ser mais frequentemente encontrado no cão, em alguns casos de alta infestação também podem ser encontrados parasitando humanos, tá? No Brasil tem poucos relatos da importância epidemiológica do carrapato do cão na transmissão de doenças para humanos, mas em outros países o ripséphalos sanguíneos, né, o carrapato do cão, é um importante transmissor, vetor de agentes que causam doenças também em humanos, certo? Uma outra curiosidade que eu acredito que vocês têm: eu posso retirar o carrapato do meu cachorro? Se eu encontrar um carrapato no meu cachorro, eu posso retirar? Que cuidados eu devo ter ao fazer isso, né? Você pode sim retirar, tem que ter muito cuidado, de preferência peça a ajuda dos seus pais, né, ou alguém que possa te ajudar. Recomendo que utilize luva, tá? Se não tiver luva, você pode usar um saco plástico, tá? Bem protegido, e uma pinça. E com uma pinça sem ponta, você encosta no carrapato, de preferência bem junto do animal, ele não vai sentir dor não, tá? Bem junto do animal com a pinça e puxa de forma reta, não torce nem nada, só fixa no carrapato bem juntinho do cão, tá? Não pega no meio do carrapato não, pega bem juntinho do corpo do cachorro e puxa em linha reta, né? E uma vez retirado do cachorro, você pode usar o próprio saco que você estava, ou a luva que você estava usando para retirar, deixa ele lá dentro, amarra, bem amarrado e joga fora. Não recomendo retirar, jogar no lixo ou mesmo no ambiente, porque eles podem sobreviver no ambiente por um bom tempo, você não vai estar resolvendo o problema. E de forma alguma, principalmente aqueles carrapatos menorzinhos, de forma alguma retira e esmague na unha. Muitas vezes é um hábito comum, né, a pessoa retirar e esmagar o carrapato na unha. Nunca façam isso, tá? Se for o caso, retirar do carrapato, se não vai amarrar na luva, você pode, outras opções, né, colocar num frasquinho com água sanitária ou com álcool, se você tiver a ajuda de uma pessoa maior de idade. Tudo bem? Então, como que eu posso tratar? Eu acho que é uma grande pergunta quando você tem um animal infestado, é como que eu posso tratar o meu cachorro se ele tiver carrapato? Nesse caso, eu recomendo que você procure um veterinário, porque ele vai te trazer as opções eficazes e seguras para o tratamento. Parece uma coisa simples tratar uma infestação, mas não é. Como a gente comentou, o carrapato tem ciclo no ambiente e ciclo no animal, com diferentes estágios de desenvolvimento. Então, certamente o veterinário vai saber te orientar qual o melhor medicamento, qual o melhor momento para fazer esse tratamento e da forma mais segura para você e sua família também. Tudo bem? E se você que está aqui acompanhando a nossa conversa ficou um pouco mais interessado sobre as atividades que exerce um médico veterinário, ou você já considerou a possibilidade de ser um médico veterinário profissionalmente, procure pela Escola de Veterinária e Zootecnia, procure os canais, o nosso canal no YouTube, procure o site da Escola de Veterinária, o site do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e tire suas dúvidas. Nós estaremos à disposição para esclarecer suas dúvidas e para motivá-los a seguir essa carreira tão bonita que é a profissão do médico veterinário. E se você é professor do ensino básico e tem interesse sobre algumas dicas de aulas interativas que podem ser feitas sobre carrapato, nós estamos colocando aqui no canal, disponibilizando para vocês também algumas dicas para que sejam trabalhadas com seus alunos em sala de aula. Se você também tem interesse em ingressar no programa de pós-graduação, procure pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal da UFG, e esse programa tem diferentes linhas de pesquisa na área de ciência animal. Eu especificamente trabalho com controle de carrapatos e pesquiso por controle alternativo, ou seja, métodos de controle que não sejam método químico. Isso para que nós tenhamos mais possibilidades, mais métodos, né? Métodos diversificados de forma de controle desse carrapato.
Estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Os links dessa nossa conversa estão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou dessa nossa conversa, compartilhe com seus amigos e não deixe de nos seguir também no Instagram.